Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu
conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. De coração, tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. De coração, tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pais amados, estão com frio? Então vamos esquentar um pouquinho, amém? Você tem falado coisas de coração mesmo para Deus? Você tem se largado na frente dele de coração mesmo? Porque eu acho engraçado como as coisas acontecem, né? Eu vou conduzir um momento de oração aqui pela primeira vez na minha vida. E aí eu estava meditando e pensando assim, Deus, como que eu conduzo isso? Aí a única coisa que saía na minha cabeça era simplesmente adore, simplesmente louve, simplesmente agradeça. E aí o louvor que vem antes fala exatamente sobre isso. Então, você já percebeu como Deus é bom com a gente, amados? É ou não é? Tá um frio de rachar, mas a gente tem uma igreja aconchegante para estar aqui dentro. Tem gente que nem isso tem, mas a gente está aqui, bastante roupa para isso, é ou não é? Nós somos abençoados.
a gente pode ter vários motivos para pedir algo para Deus, mas, que nem falou o pastor no domingo, a gente pode olhar para o nosso mar de problemas, mas a gente tem que olhar, na verdade, para o oceano de coisas que nós temos. Amém? Eu te desafio nesse momento de oração a clamar sim a Deus, mas além de clamar pelo que se queira, muito mais agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele tem feito por nós. Porque a gente, por mais dificuldade que tenha tido, sempre teve uma mão para ajudar a gente. Por mais dificuldade que a gente tenha passado, por mais tristezas, sempre a gente teve um ombro. A gente pode até não ter enxergado, mas a gente teve sempre isso. Isso é maravilhoso. Deus não nos abandona, nunca. A gente pode até não enxergar Ele do nosso lado às vezes, mas Ele não abandona a gente. Isso é maravilhoso. Amém? Alguém tem algum pedido especial de oração, gente? Vamos fazer? Fala, querida. Pelo pai da Bárbara, pela Taisnin, pela família dele. Sim. Pela irmã Juvelina, que vai fazer exame. Alguém mais? Pela Lívia. Ó, não estão anotando, eu não vou lembrar de tudo. Então, quem? O Bruno vai fazer uma entrevista. Amém. Vamos orar e vamos, acima de tudo, agradecer. Vamos clamar, vamos pedir, mas já vamos agradecer a Deus, porque de um jeito ou de outro, Ele vai fazer a vontade dEle em todas essas situações. Ele vai nos amparar quando não for aquilo que nós desejamos do nosso coração, mas que Ele vai fazer outra coisa, porque Ele sabe tudo. Às vezes o que a gente acha que é bom é péssimo para a gente, e o que a gente acha que é ruim é o melhor. Vai da gente entender isso, amém? Abrace algum irmão aí, tá frio, mas sai do lugar, não fica abraçando a pessoa de sempre não. Vai em encontro de alguém com quem você não ora, amém? Se ajoelha se você quiser. Está na hora da gente falar com Deus. A melhor coisa que tem do culto é isso. Amém? Vamos lá. Oh Pai, como eu vou explicar, Deus, para alguém todo esse amor que o Senhor dá para a gente, ó Deus. Eu só tenho aqui a agradecer, ó Deus, pela vida das pessoas que estão aqui, ó Deus, pela vida da minha amiga que está aqui tocando piano, Deus. Glorifico a Ti, ó Deus, por o Senhor me permitiu conhecê-la, ó Deus, a ela, ao marido dela, ao filho dela, ó Deus, as pessoas que estão aqui dentro, ó Pai. Quanto a minha vida mudou, ó Deus, e quanto a vida de cada um de nós mudou quando nós pisamos aqui e compreendemos esse Seu amor, ó Deus, que se entregou por nós na cruz, ó Deus. Oh Pai, glorioso és Tu, Senhor, porque o Senhor, nos momentos que nós estamos mais afundados, ó Deus, basta que nós clamemos uma vez, Pai, com sinceridade, uma vez de coração quebrantado, ó Deus, e o Senhor vai lá, Pai, e nos conforta, ó Deus, e nos ajuda, e muitas vezes nos resgata, ó Deus, de coisas que nós fazemos e que nos levam para o buraco, ó Deus. Oh Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é glorioso, ó Deus, exaltado seja o Teu santo nome por isso, ó Deus. Abra nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos ver, ó Deus, quão grande é esse Seu amor, ó Deus, e podemos glorificar a Ti, ó Deus. Que isso, Pai, seja de um modo tão grande, ó Pai, que nós não consigamos conter, ó Deus, esse amor, ó Deus, e falemos dele sempre, Deus. Pai maravilhoso, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos tudo aquilo que foi pedido aqui, ó Deus. O pai da Bárbara, meu Deus, o Bruno que fará uma entrevista, ó Deus, a irmã que fará um exame, meu Pai, a Lívia, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, até aquilo que nós esquecemos, ó Deus, vá lá e coloca a Tua mão poderosa, Pai. Coloque Teu Espírito Santo naquele local, ó Deus, para orientar naquilo que for necessário, ó Deus. Influencie nossas mentes, ó Deus, nossos corações, ó Pai, nós estamos abertos aqui a isso, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha com poder e glória, ó Deus,
e se mova na nossa vida, ó Deus, e que nós tenhamos um viver com Ele, ó Deus, de modo a ficarmos centrados, e que mesmo em meio a uma tempestade, ó Deus, nós estejamos serenos, calmos, ó Deus, e que nos momentos de alegria, ó Deus, nós levantemos a nossa voz e clamemos a Ti, bradando: é glória do Senhor, não é nossa. Toda honra e glória seja dada a Ele, não a mim, porque eu não sei de nada, eu não sou nada, eu não sei fazer nada sem Ele, ó Pai. Que isso resplandeça na face das outras pessoas, a imagem de Cristo, ó Deus, e que nós consigamos mostrar todo esse amor, ó Deus. Glória a Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, coloque sempre os nossos pés nos Seus caminhos, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus, como uma oferta agradável, ó Pai. Ajuda-nos a trilhar este caminho, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais estar perto de Ti, ó Deus. Ajuda-nos a cada vez mais estar com Teu Santo Espírito, ó Deus. Oh Pai, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. E mesmo nos momentos em que nós fazemos algo, ó Deus, que o Senhor sabe que não é certo, que vai nos magoar, ou que vai magoar alguma outra pessoa, ó Deus, o Senhor sempre, Pai, nos faz ver isso, ó Deus. Que tenhamos a humildade, ó Pai, de reconhecer nossos erros, ó Deus. A grandeza, meu Pai, de corrigi-los, ó Deus. E o amor, ó Pai, para agir na vida das outras pessoas como um instrumento Teu, ó Deus. E não como o nosso orgulho, ó Pai. Que vá na frente o Teu amor e não a nossa ideologia, ó Deus. Que vá na frente, Pai, a Tua caridade, ó Pai, e não a nossa vontade de aparecer, ó Deus. Que vá na frente, ó Pai, o Teu carinho, Pai, e não a nossa arrogância, ó Deus. Nós não somos nada, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e clamamos a Ti, ó Deus, e proclamamos, ó Pai, todo o Teu maravilhoso amor, ó Deus. O Senhor, ó Deus, que nos colocou no lugar onde nós podemos Te louvar, ó Deus. O Senhor, ó Deus, que nos colocou num país, ó Pai, onde nós podemos falar de Ti abertamente, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e clamamos por aquelas pessoas, ó Deus, que muitas vezes têm que se esconder porque Te louvam. Vá até elas, ó Pai, e dê força, dê refrigério, ó Pai. Conforta essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança cada uma delas, ó Pai. Que elas continuem com essa força, ó meu Deus, para levar Cristo nos lugares onde isso é proibido, ó Deus. Que toda arma maligna se quebre, caia por terra, ó Deus, nessas situações, ó Deus. Ó Pai, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, contra a pregação do nome do Teu Filho, contra a pregação do Teu amor, ó Deus. Nós nos colocamos, ó Pai, como pessoas, ó Deus, prontas para a batalha nesse sentido, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que o Senhor receba isso, ó Pai, com alegria, ó Deus. Que o Senhor receba isso com amor, Senhor. Que o Senhor compreenda, Pai. Nós cantamos aqui, ó Deus, que o Senhor conhece o nosso interior, ó Deus. Então nós colocamos agora, frente a Ti, ó Deus, tudo aquilo que nós sentimos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender esses sentimentos, ó Pai, que muitas vezes nos afastam de Ti, ó Deus. Que nós consigamos arrancar de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que impede, meu Deus, que sejamos mais próximos a Ti, ó Deus. Que o Teu Filho cresça em nós, ó Deus. Que o Teu Filho resplandeça em nós, ó Deus, e que nós nos diminuamos cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. O Senhor é santo, digno de toda a honra, Pai, digno de todo louvor, ó Pai. Hosana Teu santo nome, ó Deus. Glórias a Ti, ó Deus. Santo és Tu, ó Deus. Maravilhoso és Tu, ó Deus. Oh, glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir a Deus, amados. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos agora ouvir uma palavra maravilhosa. Vamos nos colocar de coração aberto. Vamos procurar entender aquilo que o homem de Deus que vai pisar agora neste local, o que ele vai falar, ó Deus. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de achar que é uma pessoa que sobe aqui. Olha, por experiência própria eu te digo. Quantas e quantas vezes eu planejei uma coisa e fiz outra aqui em cima. Quantas e quantas vezes isso aconteceu. O Alexandre já passou por isso, a Simone já passou por isso, o pastor já passou por isso. Vamos nos abrir a mensagem que virá, amém?
Paz do Senhor, igreja. Quem está com frio, dê um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou mandar vocês dar aleluia porque está calor, porque não está. Mas a gente deve dar glória a Deus em tudo, principalmente nesse frio aqui que está matando todos os mosquitos, a dengue, uma porção de coisa na lavoura, né? Então é bom, frio é bom para nós, né? Deus abençoe os irmãos. Eu dou graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor essa noite. E eu sou dependente de Deus, irmãos. Os irmãos sabem, já falo para os irmãos, que eu não preparo o sermão, porque eu não costumo fazer isso e não consigo. Até consigo, mas não sou capaz de pregar lendo, né? Então só faço anotações, aleluia, mas eu preciso espírito de oração. Hoje o nosso irmão Henry ligou para mim. Eu estava falando para ele, será que vai ter culto hoje? A hora que ele ligou, estava tremendo de frio. Nós falamos lá, será que vai ter culto hoje lá? Aí ele falou, vamos ver. E graças a Deus eu estou contente aqui. Eu gostaria que pregar para a igreja toda, é natural, né? Mas eu estou feliz porque vocês estão aqui conosco esta noite. E isso me dá uma razão para continuar vindo na igreja, que tem crentes aqui que não tem medo do frio. E tem crente aqui que também não é de açúcar, irmão, que tem medo de derreter aí na rua quando chove, né? Então é uma bênção que vocês estão aqui com a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, amados irmãos, capítulo 2. Esta semana, esse mês aqui, irmãos, foi falado muito sobre Joel. Eu não vou pregar sobre Joel. Eu só quero fazer uma lembrança, irmãos, aqui até gostaria que os irmãos pusessem, se for possível, pôr aí no quadro, né? E o que acontece, irmãos? Difícil para me achar aqui, não sei o que está acontecendo. Versos. Eu vou orar antes ainda, que eu ainda não orei por isso. Vamos orar então. Pai da glória, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua casa de oração nesta noite. Te louvo, Pai, por esta oportunidade. Te agradeço, Pai. Ó Pai da glória, tu sabes que eu sou dependente totalmente de ti e eu preciso que tu fales através do teu Espírito Santo no meio do teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja que veio aqui com essa friagem, podia estar num coberto lá, assistindo televisão, ou dormindo, deitada na cama, comendo pipoca, meu Deus da glória, mas eles estão aqui conosco, Pai. E eu peço uma bênção especial para eles, não só para eles, mas para toda a tua igreja. Dá-nos a direção, a orientação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Então vamos ler aqui, irmãos. Joel, vamos lá, vamos ver. Já estava aqui, os irmãos já. Vamos ler tudo juntos? E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Sobre os seus filhos, sobre suas filhas, profetizarão, os velhos terão visões e sonhos, e os jovens terão visões. Tem mais uma parte aí, irmãos, que diz que seria sobre todos e os servos. Quem eram servos? Os escravos. Dá para passar aí, meu irmão? Mais embaixo? Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu só vou falar um pedacinho de Joel, que me chamou a atenção agora, nessa semana aqui, que eu não queria sair fora do assunto, que este mês aqui é sobre Joel, já foi falado muito sobre Joel, mas eu me lembro, observando, relendo, eu aprendi uma coisa agora, que eu não tinha visto em todo esse tempo de vida, que Deus, nessas promessas, não deixou os escravos fora. Não deixou aqueles que eram dependentes, falou sobre os escravos também.
Então eu me admirei disso aqui, amados irmãos, porque Deus não faz acepções de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto é para ele um coronel, tanto é para ele um bacharel ou qualquer outra coisa, como também o escravo é a atenção de Deus, é dado uma atenção especial para ele. E aquilo que ele promete para a sua igreja, promete para todos e também para os servos e servas. Na Bíblia, servos e servas não tem nada, não tem opinião, porque eles eram escravos. Eles não podiam fazer nada. Vocês têm quem assiste o José, vê que é realmente aquilo que passa com José. Ele não tinha direito de optar por nada, não é? Porque ele era um escravo que foi vendido. E ele era um servo de Deus. Que os irmãos fizeram por inveja, por ciúmes, venderam ele. Então, no Joel agora eu vou falar só isto. Porque já foi falado muito sobre Joel. Vamos abrir Lucas 24:9. Vamos ver. Lucas 24:9. Para facilitar aqui. Quando vou. Lucas capítulo 49. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas até serem revestidos de poder do alto. Na minha versão, irmãos, não é essa. Agora está certo. Eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então os irmãos observam aqui, para quem Jesus estava falando, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, antes do Evangelho da vida de Cristo, o Espírito Santo se manifestava também no Velho Testamento. Era o Espírito de Deus, mas não era indicado sobre o Espírito Santo. Até aí, o Espírito Santo era somente para algumas pessoas e um ou outro que Deus falava, como falou com Abraão, foi pelo Espírito, Abraão creu, como falou com Noé, Noé obedeceu, e assim sucessivamente foi acontecendo com todos. Agora, amados irmãos, já vem um Novo Testamento, quando Jesus já derramou o seu sangue, e agora, amados irmãos, ele estava fazendo o trabalho, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Foi derramado lá quando Jesus estava lá para ser batizado, e João até falou, né, que Jesus era o que ia ser batizado com o Espírito Santo. Eu não assentei aqui, isso aqui estou me lembrando agora. Então ele disse, é o que batiza com o Espírito Santo, né? Então agora estava Jesus, mas ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo. Agora Jesus fez todos aqueles trabalhos, curou o cego, fez o primeiro milagre dele em São João, que ele ampliou, fez o vinho, fez a água em vinho, e assim por diante. Curou os servos, curou o coxo lá no negócio de Nazaré ali, bem assim a minha cabeça não guarda. Lá quando eles estavam para se jogar lá, né, que o primeiro que se jogava seria alcançado. Então, irmãos, ele fez muitos milagres. Perdoou aquela prostituta que queriam atirar pedra nela, e assim por diante.
E ele fez todos esses trabalhos, ele esteve com os discípulos, não é? E essa palavra aqui, que nós vimos lá em 49, né? E no verso 49, e o que diz ali? Que ele ia dar poder. Mas o que ele falou? Ficai primeiro em Jerusalém. Foi a última vez que Jesus esteve com eles, estava falando para ele, ia se separar deles. E ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, Jesus mandou eles ficarem lá, porque eles iam ter um poder para fazer o trabalho de Deus. Eles foram escolhidos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, você é um escolhido de Deus. Você tem que dar glória a Deus em tudo. Você tem que dar a Deus glória quando está tudo bem, quando está mal, quando você está passando necessidade, porque Deus está trabalhando com você. Você está dormindo e Deus está preparando para você o que você necessita. Então, irmãos, nós somos privilegiados porque Deus nos chamou para termos poder. E os discípulos não tinham poder para iniciar o trabalho. Eles estavam com Jesus. Jesus fazia tudo. Jesus mandava jogar a rede, vinha cheia de peixes. Jesus não tinha pão lá para alimentar. Jesus pegou os peixinhos lá e os pãozinhos, orou, multiplicou. Então tudo eles tinham. Mas eles não tinham poder. O poder estava em Jesus. Mas agora Jesus ia embora. E Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo sobre vós. E ele vos ensinará todas as coisas. Mas o que ele falou? Ficai em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Vamos ver aí essa parte aí, vamos ver aqui, mas eu não vou ficar procurando na Bíblia, não. É mais fácil. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Põe mais para baixo um pouquinho, irmãos. Põe. Vai pôr para baixo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E vai dizendo, pegarão as serpentes e não fará dano algum. E diz a palavra, vamos acrescentar tudo isso, vamos acrescentar. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Então, amados irmãos, eles precisavam de poder, eles precisavam do Espírito Santo. Então, Jesus, ali também, completando o que foi falado de Lucas, eles estavam esperando um poder para realizar a sua obra. Uma igreja, amados irmãos, que não tem poder, é uma igreja morta. Uma igreja onde o Espírito Santo não há liberdade, é uma igreja morta. Uma igreja, amados irmãos, que brinca de cristão, não pode haver operação do Espírito Santo. Tem que haver sinais. E os sinais são esses. Eu fiquei admirado aqui, irmãos, não é para glória minha, não. Acho que foi quarta-feira passada, né? Nós fizemos a roda aqui e o demônio pega uma mocinha aí, né? Estava do meu lado. Qual era a minha obrigação? Era expulsar o demônio, e eu fiz. Foi difícil, mas eu fiz.
E quando eu parei de expulsar o demônio, todo mundo ficou assim, olhando para mim. Eu estranhei isso, irmãos. Que no nosso meio não é para estranhar. Eu lembro, amados irmãos, nessa igreja aqui, no começo dela, que uma menina, uma mocinha aqui, ela sentava, a igreja era mais pequena, ela sentava aqui assim, né? Na primeira fileira. Toda noite, quando eu ia pregar a palavra de Deus, irmãos, no meio da palavra, quando estava no meio, ela ficava, caía no chão. E vinha a irmã Francisca, que vinha outro, e pegava. Mas eu também não tinha muita experiência. Pegava aquela convulsão, né, e atrapalhava toda a palavra. E foi isso várias vezes. Então, irmãos, o que acontece? Eu estava empolgado numa mensagem aqui, pregando a palavra, sentindo o poder de Deus, e aquela menina começou aqui, e todo mundo levantou e me deu uma coisa. Eu falei, irmãos, fica no lugar onde está, e volta para o lugar. Deixa essa moça aí. Deixa essa moça aí. Mas, irmãos, quero continuar a palavra. Senta no seu lugar, deixa a moça aí. Mas, irmãos, eu continuei pregando a palavra, Deus abençoou aquela palavra. Quando terminou a palavra, eu me levantei, fui lá, expulsei o demônio daquela menina. Irmãos, era o demônio trabalhando para que a igreja não ouvisse a palavra. E acabou. Esse é o só. Tem mais coisas, mas eu não vou falar nada. Então, irmãos, não é para minha glória não. Estou falando que nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder. Poder para quê? Amarrar Satanás. Satanás não tem poder na nossa vida, irmãos. Mas nós damos oportunidade para ele. E nós não usamos o poder de Deus contra ele. Nós temos o sinal do sangue de Jesus. E quando nós andamos na verdade e nós servimos ao Senhor, o diabo não nos toca. Ele não tem poder para tocar em nós. Mas ele age. Age de outras maneiras para derrubar você, para tirar você da direção, para impedir a sua prosperação no trabalho, para impedir a prosperação na tua casa, para impedir no seu casamento, para impedir a paz dentro do lar. E quantas coisas, irmãos, que ele trabalha. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre a promessa de Joel. Aquilo lá foi há 8.000 anos atrás, como o irmão esteve aqui e pregou. Né? E agora, depois veio Cristo, e aí começou a dar poder, autoridade. Então, meus irmãos, nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo na nossa vida e confiar, amados irmãos, no poder que Deus dá para nós, é para nós. Os discípulos não tinham poder. E eles precisavam fazer um trabalho. E qual é o trabalho? O trabalho que nós fazemos: orar, pregar a palavra, expulsar demônios, orar pelos enfermos e fazer maravilhas através do Espírito Santo na nossa vida. Não é todos, irmãos, que cura, não é todos que ressuscita mortos, não é todos, amados irmãos, que repreende demônios. Tem aqueles que Deus dá, e tem os seus. Mas Deus te dá o poder, porque o diabo está rodando em volta de você, e ele está andando em você, e você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa desse poder
para vencer, aleluia. Nós não fomos chamados para sermos derrotados, para que Satanás nos rodeie e nos prejudique. E às vezes você fala assim, mas é o diabo. Irmãos, eu me lembro que eu estava assistindo um culto do Manuel de Melo, quando não existia a igreja dele, quando ele começou. Mas ele era o pregador das multidões. Então, o que acontece? Estava pregando na igreja e estava falando a palavra e duas meninas lá atrás que não estavam tomando atenção, nada, acho que começaram a rir ou debochar lá, né? E o demônio pegou elas. Né? Não, não foi isso. Esse é outro. Tinha uma criança que o Espírito Santo pegou aquela criança. E ele foi expulsar o demônio falou assim, eu não saio. Por que você não sai? Ele falou. Porque a mãe dele diz, ele quebra uma coisa, você tem demônio. Foi o demônio, foi isso, foi aquilo. Mulher crente. Esse menino é isso, esse menino é aquilo. Coisa do demônio, coisa do demônio. Então, eu não mando essa criança fazer essas coisas e eu levo a culpa. Então, eu não saio porque a mãe dela fala que sou eu que ando perseguindo essa criança. Vocês estão vendo, irmãos? Não estou mentindo, não, irmãos. Ele foi, expulsou o demônio saiu. Quantas vezes eu cheguei na casa de um casal de um presbítero, e eu chego lá com a minha esposa, e o menino abre a porta, e o menino mexe. As crianças aproveitam quando tem gente em casa, para fazer as coisas. É verdade ou não é? Quem tem filho de criança aí? Não é isso? Então as pessoas estão lá, e ele faz isso, e mexe no outro, e mexe no outro, e faz isso, faz aquilo, faz o outro, né? Então, ela, mas, irmão Oscar, esse menino é uma coisa terrível. Falei para ela, irmã, esse menino não é terrível. Esse menino é criança. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele está agindo como criança. A senhora tem que falar isso. Este menino! E pensar, pôr a mão na cabeça dele e falar, esse menino é uma bênção. Esse menino vai ser um homem de Deus. Esse menino vai ser uma coisa tremenda na vida, porque eu ordeno que ele é o Filho de Deus e eu vou apresentar ele para Deus. Então, você é uma bênção, meu filho. Você não deve fazer isso, filho. Isso é uma bênção, mas não faça isso. Principalmente quando as pessoas estão aqui. Irmãos, eu fui lá muitas vezes, mas tinha mudado o negócio. Esse menino está crescendo, o menino não era dela. Ela adotou aquela criança. O menino não era dela, mas aquele menino é uma bênção na vida deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós demos lugar para o diabo atuar na nossa vida. Esse é um dos exemplos, mas contaria muitos exemplos que acontecem. Nós não viemos, irmãos, para aplaudir Satanás. Nós viemos para combatê-lo. Deus nos chamou para combater as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. E qual é o lugar celestial? É onde você anda, meu irmão. Você entra numa loja, Deus está com você. Para você é um lugar celestial, porque você é servo dele, e você tem a orientação de Deus, e você precisa andar na orientação de Deus. Eu não sei se é toda essa roupa aqui, estou sentindo dificuldade aqui, né? Vocês estão percebendo aí, né? Mas, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. E eles que fizeram, foram para Jerusalém, ficaram lá, como Jesus mandou. Ficai em Jerusalém, até que
que do alto recebeis poder. Né? E eles ficaram lá orando, e no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, aconteceu aquilo. Por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque foi no dia de Pentecostes que os judeus comemoram até hoje, que foi a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer um povo forte, aleluia. Fala para o teu irmão, Deus quer que você seja forte. Fale mais uma vez, Deus quer que você seja forte. Mais uma vez, Deus quer que você seja forte. Agora fala, Deus quer que a nossa igreja aqui seja poderosa e cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Você não pode andar sem o Espírito Santo. Você precisa orar, você precisa pedir, meu irmão, qual é o dom que você tem? Às vezes você quer ser um pregador, mas você está fácil para fazer outra coisa. Às vezes você quer ser um músico, mas Deus quer que você seja um pregador. Às vezes você quer ser um professor de escola dominical, mas Deus não quer essa atuação na tua vida. Então, descubra o seu dom e faça aquilo que você sente mais prazer em fazer. Não porque eu quero estar lá em cima do púlpito, porque eu quero pregar a palavra de Deus. Você tem chamado? Lute para estar em cima do púlpito. Se você tem chamado para a escola bíblica, procure ser uma professora, um professor. Procure fazer o melhor, aquilo que Deus quer que você faça, mas na unção do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos realizar nada. Então, meu irmão, minha irmã, e como é que eu faço isso, pastor, obreiro, Oscar? Como é que eu faço isso? Irmãos, primeiro, você se converteu, você aceitou Jesus. E a Bíblia diz, está em Coríntios, 2 Coríntios, está, se vós está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tinha uma boca suja? Era do passado, Deus não olha mais para isso. Agora tem que ter uma boca limpa. Não é escovar os dentes, não. Escovar os dentes também precisa, senão os dentes estragam. É uma boca limpa, que não saia sujeira da sua boca. Quantas bocas aí que só sai sujeira. Jesus falou para eles, fariseus, que são que nem um túnel, um sepulcro, que abrindo ele só sai sujeira. Tem gente que abre a boca, só sai sujeira, irmãos. Só sai sujeira. Só sujeira. Na nossa boca não pode sair sujeira. Na nossa boca tem que sair bênção, tem que sair coisas boas, tem que sair o desejo que a gente tem de amor com as pessoas, a sinceridade, não falar a mentira, falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Orar, buscar a presença de Deus, aleluia. A gente consegue ser cheio do Espírito Santo em ter uma santidade, uma separação do mundo. Nova criatura sois. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nasceu de novo. Amados irmãos, quando Nicodemos chegou diante de Jesus, Jesus falou assim para ele, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos diz assim, caramba, eu vou entrar na ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele falou, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos nascidos do Espírito Santo, nós não sabemos aquilo que Deus quer. E Deus, amados irmãos,
pela direção do Espírito Santo, vai levando você para uma situação que você não sabe. E quando o homem é dirigido pelo Espírito Santo, ele obedece à palavra de Deus, ele anda na palavra de Deus. Quando Deus falou com Abrão, era Abrão ainda, não era Abraão, era Abrão. Ele era rico, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha cabras, ele tinha cavalos, ele tinha esses animais que se usa muito lá, jumentos, assim por diante, camelos, camelo lá, quem tinha era rico, e ele tinha um monte de camelo, tinha um monte de servos. Essa prosperidade, essa é a palavra da prosperidade, a igreja da prosperidade, diz que Deus enriqueceu Abraão. Deus enriqueceu ele mais, aleluia. Mas só que ele já era rico. E Deus fala para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar em que tu não conheces. E te engrandecerei e tu serás uma bênção. E Abraão não olhou nada naquilo. Pelo Espírito Santo, ele ouviu Deus falar com ele e ele não perguntou, ele não consultou Sarai. Ele consultou, Sarai passou a ser Sara. E Abraão chegou e falou pegou e ordenou tudo lá. Abraão, assim mesmo Abraão, ele fez uma coisa errada. Era para ele sair sozinho. Meu irmão, cuidado com quem se anda. Cuidado com quem se anda. Mas ele quis levar o sobrinho dele. O sobrinho dele não foi fiel com ele. E atrapalhou ainda a caminhada dele. Por quê? Porque ele ainda desobedeceu nisso. Nós precisamos tomar cuidado, amados irmãos, com quem nós andamos. Se você vê que aquela pessoa que você fala do evangelho para ela, ela continua naquela vida e você participando com ela, você está errado. Eu ia numa casa de uma irmã lá, no Parque Novo Mundo, e quando eu chegava na casa daquela irmã, eu não podia fazer uma comunhão com eles, porque todos os vizinhos vinham, entravam lá e corriam lá. E eu não podia conversar com ela, não podia dar uma orientação, não podia nada. E as coisas não iam bem lá. Quando eu estava na Vila Augusta, a mesma coisa. Eu ia numa casa de uma irmã, e quando eu chegava na casa da irmã, 2 ou 3 vizinhos via que eu batia lá, já saía para fora, quando eu entrava ia tudo atrás. E eu também não podia conversar com aquele casal. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. Não serve, não serve. Você não precisa desprezar, não precisa maltratar, não precisa nada. Não é conveniente você estar participando com coisas diferentes do que é. E há crentes, amados irmãos, que andam mais do lado do errado do que na vida dele. E tem prazer daqueles amigos errados, tal, que fala tudo quanto é bobagem. Irmãos, cuidado. Satanás, ele é terrível. Ele age, ele nos impede de receber bênçãos de Deus, e Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Dobra o teu joelho, meu irmão. Primeiro de tudo, obedece a palavra. Tenha um tempo de oração. Procure conhecer a palavra. Tem um problema, você está difícil, chama o teu pastor. Chama o teu pastor. Chama a esposa dele. Chama um presbítero, chama outro. Chama um líder na igreja. Irmãos, que ele vai te orientar e não vai deixar que o demônio trabalhe para destruir a sua vida espiritual. E quando você começa
a andar nos caminhos do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, Deus te abençoa, aleluia. Deus te dá prosperidade, Deus te dá crescimento, Deus te abençoa onde você puser a mão, Deus te abençoa onde você pisar, onde você for falar, onde você vai entrar, onde você vai trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Jesus, ele disse que não se esconde uma candeia debaixo de uma mesa. Mesmo que você esconda uma candeia debaixo de uma mesa, se você é luz, ela não vai ficar apagada. Vai sair as flechas, vai sair claridade. E Deus quer que você seja uma candeia. Onde você vá, que você brilhe, que você progrida, que você não precise dizer que é cristão. Que notem que você é cristão. Tem gente aí, irmãos, que faz tudo quanto é coisa errada, assim. Ah, eu sou evangélica. Agora virou status evangélico, viu, irmãos? Diga assim, eu sou cristão em Cristo e vivo pela promessa do meu Senhor que morreu por mim. Aleluia! Fale para o seu irmão. Eu sou uma pessoa que vivo pela promessa que o Senhor tem para mim. Aleluia! Fale mais uma vez. Eu sou cristão que vivo por uma promessa que Deus tem para mim. Aleluia! Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. E o que os discípulos fizeram? Foram lá, amados irmãos, oraram, caiu o poder sobre eles, e diz a palavra de Deus que eles saíram, e começaram a pregar a palavra, e aconteceu os sinais, amados irmãos. Eles curavam enfermos, eles expulsavam demônios, eles faziam maravilhas, e o povo foi crendo, foi abençoando, e a igreja foi crescendo. Mas a igreja começou, amados irmãos, mesmo depois que eles receberam o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer que você, meu irmão e minha irmã, seja cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei contente com o irmão quando ele veio para cá, viu, irmãos? Logo no começo. Eu falei com ele sabe disso aí. Que me chamou a atenção. Ele começou a procurar logo um avivamento. Não é verdade, irmão? Não sei quem notou isso aí. Quem notou isso aí? Que logo nos primeiros dias, ele começou a pedir um avivamento aqui dentro da igreja. Começou a falar sobre avivamento. Eu falei, agora a igreja vai. Porque igreja sem avivamento, irmãos, sem avivamento, sem o Espírito Santo não há avivamento. Quando há desobediência, a tua vida não vai. Você fala, mas por que não vai a minha vida? Eu não vou dizer para você que Deus não vai permitir a prova para você, que você não vai ter lutas. Mas quem é que ganha a luta? Aquele que luta e que vai e que enfrenta e vai, e o Senhor vai me abençoar. Eu estou passando essa luta, eu estou passando essa provação, mas eu vou avançar e vou seguir, porque o Espírito Santo vai me guiar e vai me abençoar, e eu vou receber as graças de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos. E Deus quer fazer sinais com você. Às vezes você está lá no tanque, lavando lá a roupa, né? Agora eu estou lavando roupa também, viu, irmãos? Estou mentindo, não. Está lavando roupa lá, né? E o que acontece? O Espírito Santo fala com você. E você sente que uma coisa diferente ali, e você resiste, e vou terminar de lavar essa pecinha. Irmã, joga a pecinha para lá, e vai ouvir a voz de Deus, ora a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque aquela hora foi a oportunidade que Deus fez para te abençoar em alguma coisa que você está precisando na tua vida. E eu falo isso aqui, estou dando esse exemplo ali,
mas qualquer coisa, às vezes, que você está fazendo, quem é que, de repente, assim, vê uma coisa que atrai ele e ele percebe que é a vontade de Deus? Quem que nota isso aí? Ninguém? Deus faz isso comigo constantemente. Não faz com ninguém aqui? Hein, moça? Quando você vai fazer qualquer coisinha e o Espírito Santo fala com você, né? Hein, irmãos? Fala ou não fala? Para um pouquinho aí, pensa. Pensa aí, né? Você ia fazer uma coisa e você ia fazer outra. E às vezes você liga a televisão assim e de repente o Espírito Santo fala com você, né? Você cai em si, né? O Espírito Santo trabalha, irmão, para você ser abençoado, para você receber as bênçãos de Deus, para você ser rico das riquezas espirituais na tua vida e a prosperidade não só espiritual, mas material também. Porque, amados irmãos, eu não prego prosperidade, mas eu prego a prosperidade que está lá no Salmo 1. Eu prego a prosperidade que está lá no Salmo 128. Eu prego a prosperidade que está no primeiro versículo do capítulo 12. Acho que é Salmos 12 ou 112. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que ela não seca, porque ela tem água sobre a raiz, e dá o seu fruto, e suas folhas não caem. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Meu irmão, obedeça a palavra de Deus. Ande na direção do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Creia no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um privilegiado. Seja menorzinho, seja grandão. Não fica vaidoso porque você está bem. Você tem um carro bonito. Deus te ama da mesma maneira. E Deus vai te abençoar. Aleluia. E Deus vai prosperar a tua vida. Eu vi um testemunho aqui de uma irmãzinha, que ela começou a trabalhar lá, e de repente ela estava até pensando que ela não ia bem lá, e ela recebeu uma promoção. O João Paulo aqui deu uns testemunhos tremendos aqui também. Um outro irmão também ele estava, não lembro o nome dele, nem sei bem o nome dele. Ele estava trabalhando de vigilante assim, né? Esse vigilante aí que entra para tomar conta na rua aí, na porta de uma loja, e assim, né? E o que acontece? E de repente notaram nele uma diferença e ele passou para um cargo maior. E ele deu testemunho aqui, irmãos. Estou esperando que Deus levante nessa igreja pessoas que venham dar testemunho que estão prosperando, aleluia. Você tem que ser um aluno que tem boas notas. Você tem que ser um empregado que há virtudes, que são ver virtude em você. Você não vai precisar de dizer que é crente. Eles vão falar para você, pô, você é diferente. Você é diferente. Eu não sei por que eu gosto de falar com você, você é diferente. Eu estou notando uma coisa diferente. Irmãos, empregados assim nunca são mandados embora. Sempre sobe de posto. Sempre sobe de posto. Sempre sobe de posto. Você quer ocupar o lugar lá do gerente? Se esforce na sua vida. E faça melhor do que o gerente. Um dia você vai ser o gerente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, irmãos. Vou parar por aqui e vamos ler Efésios. Efésios 5,
Vamos ler ainda mais isso aí. Não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Encha-se pelo Espírito de Deus. Como, irmão? Orando, rejeitando as coisas que não te edificam, rejeitando as coisas que prejudicam, rejeitando as amizades. Ainda, eu trabalhei no presídio, irmãos, trabalhei 20 anos no presídio, menos 3 meses, trabalhei 20 anos. Quando eu descia na carceragem lá, que eu não era encarregado, trabalhava na aula, e quando eu descia na carceragem para assinar a contagem e outras coisas, quando eu chegava lá, o pessoal falava assim, o irmão aí. Ficava tudo quietinho. Um dia, eu cheguei lá, e o rapaz que veio lá do pavilhão 2, ele era a parte que trabalhava no serviço de contagem e tudo, de administração, e ele chegou lá e foi levar uns pedidos de pessoas que iam sair no dia seguinte para o fórum. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, Oscar, você ainda é crente? Falei, graças a Deus eu ainda sou crente. Né? Falou, mas eu nunca vou ser crente. Eu gosto de ser o que eu sou. E ele era meio estouradinho assim, né? Mas ele gostava muito de mim. Né? E ele falou, eu fumo, eu tenho minhas coisinhas, falo minhas coisas, e eu não posso ser crente. Eu falei, não é que você não pode ser crente, você não quer, porque você é escravo do pecado. Eu falei para ele, né? Ele falou, assina logo esse papel aí que eu não posso ficar aqui mais. Irmãos, quando você dá testemunho, e você vê aquela pessoa, não se aparte dele, fale para ele do amor de Deus, dê um testemunho que ele mesmo vai acabar, se não querer indo lá, ele muda a vida dele. Ele mesmo se afasta de você. Não deixa o demônio trabalhar na sua vida. O Espírito Santo está em volta de ti, meu irmão, para te abençoar, para você ser próspero na vida espiritual e ser na vida material também. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Uma igreja que não vive no Espírito, não há sinais. O demônio não se manifesta, o demônio fica aí tranquilinho, aí ele fica contente, pô, estou contente ali no meio desses crentes. Né? Estou contente. E nós precisamos mudar a nossa vida. Eu lamento, irmãos, que tem poucas, para mim é bastante. Deve ter aí umas 40 pessoas, ou mais, ou 50, né? Mas eu lamento que a igreja não venha ouvir a palavra de Deus, amados irmãos, que Deus está falando com a igreja sobre a santidade, sobre a unção do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o crente aí problemático, amados irmãos, que está em uma situação tremenda, desanimando, e não se enche do Espírito Santo, não percebe que ele está dando lugar ao diabo, e o diabo está trabalhando, roubando na casa dele, roubando a alegria, roubando a paz, e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe esta igreja esta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz acepção. Se Ele abençoa aquele que está lá em cima, Ele abençoa aquele que está lá embaixo. Que posição que você está, meu irmão? Que situação é a sua espiritual? Você ouve a voz do Espírito Santo, você anda na presença do Espírito Santo, você tem temor de Deus. Temor de Deus, amados irmãos, não é medo, é
temor de pecar contra o Senhor. Aleluia! Então, quando nós temos temor de pecar contra o Senhor, nós andamos na vontade do Senhor. E eu não vou dizer para vocês que eu não peco, eu peco. Mas só que eu não ando no pecado. Nós somos pecadores. E nós só vamos deixar de ser pecador quando a igreja for arrebatada. Mas a igreja é feita de pecadores. Porque os santos não estão aqui, os santos estão lá no céu. Mas nós estamos aqui. E nós precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Não os enviareis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é esse vinho aí que eles falam de bebida, não. É o vinho do pecado. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Damos graças, Pai, pela Tua palavra que Tu colocaste nos meus lábios essa noite, Pai. Tu sabes que eu amo a igreja, que eu amo muito essa igreja, Pai. Muito, muito, muito. Desde as crianças até os mais idosos, Pai. E nós queremos a Tua bênção sobre essa igreja, Pai. Nós queremos uma ressurreição espiritual, onde o Teu Espírito Santo tenha prazer em atuar, se manifestar, meu Deus da glória, através dos testemunhos da Tua igreja. Ó Pai, abençoa os Teus servos que aqui vieram esta noite e opera pelo Teu Santo Espírito, que esta palavra seja guardada nos seus corações e faça efeito de mudanças na Tua igreja, Pai glorioso e poderoso. Abençoa a Tua igreja, Pai, e opera pelo Teu Santo Espírito, para que haja sinais, haja maravilhas, Pai, não só aqui na igreja, mas na vida pessoal de cada um onde ele andar, Pai. Ó Deus glorioso e poderoso, que ele seja uma luz, que ele seja um sal, que tempere o ambiente. Ó Deus glorioso e poderoso, nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe. Orem por nós. Eu preciso de oração bastante, principalmente pela minha casa e minha esposa. Estou falando para o presbítero, se ele não quer aguinha gelada, está bem gelada a água. Mas tem um chazinho ali, né? Tem o chá da bênção. Se você tomar esse chá, você vai sair daqui com gosto de chá na boca, né? E tem o café da bênção também, que aí já é diferente. Se você tomar o café, você vai sair com gosto de café na boca, né? Amém? Sábado tem batismo. Olha aí, sábado às 18 horas em Gopoúva, novidade aí, batismo de sábado. Amanhã eu vou estar indo comprar resistência aí, né? Para ninguém se batizar no frio, né? Então, o pastor me ligou hoje e falou, olha, dá um jeito lá de aquecer aquela água. Falei, sim, senhor. Amém? Então, sábado nós temos batismo às 18 horas. Domingo, escola dominical. Às 9 da manhã tem um café gostoso aí. Às 9h30 escola. E às 18 horas nosso culto aí, maravilhoso. Terminando uma série de pregações ou de pregadores de fora. Então, domingo terá mais um de fora. Amém? Vamos orar para que seja uma bênção como tem sido todos os demais. Louvemos ao Senhor, vamos para casa. Pai querido, Deus da glória, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, por esta noite maravilhosa, Pai. Por esta palavra que o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus. Pai querido, que possamos sim buscar a Tua face, ó Deus. Possamos ser cheios do Teu Espírito e que o Teu Espírito possa produzir em nós, então, bênção, Senhor, sem medida, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser prósperos, Senhor, espiritualmente falando, Pai,
e que seja uma bênção, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só dar um recadinho aqui para os irmãos. Ó, tá ali atrás o Marco e a Aline. É isso. A Aline aceitou Jesus no domingo. E o Marco já era cristão, tá voltando aí, né? Mas são os nossos mais novos bebês aí, né? Que estão chegando aí. Então, não saia sem dar um abraço aí no Marco e na Aline, né? Aline, irmã da Adriana, do Márcio. Amém? Deus te abençoe, vá na paz do Senhor. Tenha um restante de semana abençoado. Tem o que de aviso? Peraí, a mulher dos avisos. Amanhã começa a IBF, às 14h30. Amanhã tem cantata. Ensaio para cantata, lógico. Vocês não vão achar que amanhã já tem a cantata de Natal, né, gente? Tá bom? Deus te abençoe e vá na paz do Senhor.